Olá, eu me chamo Mariana Florencio, faço parte de um dos grupos da sala do segundo M1 e que nessa apresentação audiovisual, eu e meu grupo iremos falar sobre as leis dos gases e os seus conceitos fundamentais para entendermos como que os gases se comportam em diferentes situações. Então, venha acompanhar sobre esse tema bem de pertinho com a gente. Olá, eu me chamo Raíssa Nobre e antes de começar a falar sobre o nosso tema, irei dar início com uma pergunta básica. O que são gases, afinal? Bom, respondendo a essa pergunta, os gases nada mais são que substâncias que estão no estado físico gasoso da matéria e têm como principal característica a existência de grandes espaços entre as partículas. Em razão disso, as moléculas que compõem os gases interagem muito pouco umas com as outras. Dando continuidade à fala da minha colega, eu, Ana Clara Portugal, vou voltar essa pergunta para o que são leis dos gases? Então, as leis dos gases elas são um conjunto de regras e leis que descrevem como essas substâncias reagem às mudanças que podem decorrer devido às alterações na pressão, volume e temperatura dos gases. Antes de entrar nas três leis principais dos gases, eu, Rayane Dantas, vou estar explicando melhor sobre o que ocorre quando substâncias gasosas passam por tais transformações. Essas mudanças são grandezas fundamentais e às vezes necessárias que influenciam o comportamento e as propriedades desses gases. A isovolumétrica é aquela onde o volume do gás é constante. Geralmente, o gás está num recipiente com embolo fixo. A isobárica é aquela onde a pressão do gás não muda. Geralmente, o gás está num recipiente com embolo móvel. A isotérmica é aquela onde a temperatura do gás é constante. É uma transformação muito lenta. A adiabática não tem nada disso, ou seja, tudo nela vai mudar. A pressão, o volume, o gás. E detalhe que ela é uma transformação muito rápida, então não dá tempo do gás trocar calor. Entrando finalmente nas principais leis, temos como a primeira lei a lei de Boyle. Essa lei afirma que para uma quantidade fixa de gás, a temperatura é constante e o volume é inversamente proporcional à pressão. Em outras palavras, se você aumentar a pressão, o volume diminui e se diminuir a pressão, o volume aumenta. Isso é o que acontece ao apertar uma bexiga. A pressão aumenta e o volume diminui. A lei de Charles foi proposta pelo físico-químico francês Alexandre César Charles. Ela apresenta a transformação isobárica, pressão constante dos gases, ou seja, o volume do gás é diretamente proporcional à temperatura. Então, como foi visto no vídeo, consequentemente a pressão também diminui. Então, a pressão interna de dentro do copo começa a ficar menor que a pressão atmosférica. Com isso, a pressão atmosférica vai empurrar a água para dentro do copo. Olá, me chamo Catarina e hoje irei falar um pouco sobre a lei do Avogadro, que diz que a temperatura e a pressão são constantes e o volume de um gás é diretamente proporcional à quantidade de moléculas e átomos que ele contém. Ou seja, se você aumentar a quantidade de gás, que é o número de partículas, o volume também aumentará. Com isso, vamos observar um experimento que vai explicar melhor sobre a lei do Avogadro. Para demonstrar o experimento, irei utilizar uma garrafa plástica com vinagre, bicarbonato e uma bexiga. Já coloquei o bicarbonato dentro da bexiga e agora vou introduzir a bexiga na boca da garrafa. Quando o bicarbonato entra em contato com o vinagre, acaba tendo a reação química e acaba soltando um gás que se chama dióxido de carbono, CO2. Boa tarde, alunas! Boa tarde, professor! Prepara para o novo professor de Química? Quem falou não aí, velho? Logo eu vou ser professor de novo, substituto de vocês, viu? Vamos fazer a chamada hoje, né, quem veio para a escola. Ligar esse tablet aqui do governo que me deu aí. Ana Clara Portugal. Rafael, veio aí? Rafael Rodrigues? Faltou? Esse cambada de faltou, esse desgramado. Raíssa veio? Raíssa Nobre? Rayane. Opa, tá ali. Catarina. Mariana Florencio. Pronto. E Igor, veio Igor? Ah, só veio as meninas hoje. Não, ele não veio dele aqui. Vou falar bem pra Helena lá embaixo. Faltou a aula de química. Então, gente, hoje nós vamos falar
sobre a equação dos gases. Mas o que é a equação dos gases, professor? Para quem não me conhece, eu sou o professor Calazans, chamado de Carlos Eduardo Calazans, e hoje eu vou falar sobre a equação dos gases. Vou explicar para vocês a fórmula e uma questão para a gente resolver simples, muito fácil. Vamos lá. A equação dos gases é igual a PV igual a N vezes R vezes T. Vamos lá. P é igual a pressão. Vou escrever aqui. P igual a pressão. O V de volume. O N, na questão vai pedir assim, 128 gramas de oxigênio de O2. O N é igual a 128 dividido pela massa de O2. Ou seja, oxigênio vale a 16, 1 oxigênio, vezes 2, que é a quantidade dele. Vai dar 32. Aí esse valor, 128, dividido por 32, é igual a 4. Então, o valor, como se pedir, a questão pede aqui, ó, um recipiente contendo 128 gramas de gás de oxigênio, O2, é submetido a uma pressão de ATM. Esse 128 de gás de oxigênio O2 é o que vale a isso aqui. O R é a constante e o T de temperatura. Entenderam, meus alunos? Sim. Alguma dúvida? Não. Vou escrever a questão no quadro para vocês. Pergunta e resposta, viu? Oi? 22? Ô, Pedro. Tô zoado, esses meninos deixando, tá deixando doido, velho. Muita coisa pra entregar lá no final de ano. Tá doido, velho. Sozinho fazer tudo, lançar nota, entendeu, velho? E tamo aí, né? Fazer o quê? Conseguiram copiar? Terminando? Vou começar logo para vocês entenderem, responder essa questão aqui. Um recipiente contendo 128 gramas de gás de oxigênio, O2, é submetido a uma pressão de 2 atm e uma temperatura de 27 graus Celsius. Qual deverá ser o volume em litros ou ocupado por este gás dentro deste local? Aqui ele dá os dados do oxigênio, que é aqui, ó, que é igual a 16, um oxigênio, como são 2, vai ser 16 vezes 2. Vou fazer aqui em cima que é melhor para vocês. Vai ser igual. O 1 seria 16. Como são 2, vai ser 16 vezes 2, que é igual a 32. 27 graus Celsius. A fórmula está aqui, ó. A fórmula é essa. E aí, com os dados que a gente tem na questão, nós vamos colocar dentro dessa fórmula. O P, que é pressão, que é igual a ATM, é 2. Vocês podem ver aqui, ó, 2. Aí vai se botar aqui 2 vezes o volume. O volume, como a gente não sabe o que é, a gente deixa o V igual a N. O N vai ser 128 aqui, dividido por isso aqui, ó, por 32. 128 dividido por 32 vai dar 4. Substituindo a fórmula aqui, o N, 4. O R
O R vai ser o valor que ele já deu aqui, tá vendo? O R, 0,082. 0,082. Veja a temperatura. Só que na temperatura dessa fórmula, a temperatura ela é em Kelvin. Como faz para transformar? Vai ser 263 mais o valor da temperatura em Celsius, que é igual a 27 graus Celsius. Colocando, somando aqui, vai ser igual a 300 Kelvin. Substituindo na fórmula, essa é o cálculo. Vamos pagar aqui, depois copio aí, pega do colega. Resolvendo aqui, 4 vezes 0,082 vezes 300, que é igual a 2V, repete aqui, depois se resolve, igual ao resultado disso aqui, que dá 98,4. E aqui vira a equação no primeiro grau. Separa a letra de número, vai ficar V igual a 98,4 dividido por 2. Esse valor dividido por 2 vai dar 49,2. A questão simples que ele pede aqui. Qual deverá ser o volume? O volume em litros ocupado por este gás é igual a 49,2 litros. Alguém tem alguma dúvida? Eu vou passar em duas questões, duas alternativas para vocês fazerem. Qual a dúvida que vocês têm? Nenhuma dúvida? A letra A. Muito fácil, né? Questão besta aqui. Só para você fechar o simulado aqui. Letra A. Posso apagar? Dessa pergunta mesmo, eu vou tirar a letra A para vocês conseguirem responder. Qual foi a temperatura em Kelvin dessa questão? Qual foi a temperatura? Mais quanto? 27 graus Celsius. Que é 273 mais 27 graus Celsius. Vai transformar esses Celsius em Kelvin, que vai dar 300 graus. Ou seja, alternativa letra A, 300 graus Celsius. Vamos finalizar a aula por hoje. Vou só conferir ali com a atividade, dar o visto. Quem fez, pode vir aqui e vou dar o visto. O assunto. Tá, até que tá fácil, tá? Eu gostei. Eu achei que ele explicava muito bem. Mariana, né? Isso. Muito bem, Mariana. Só botar aqui. Raíssa fez. Catarina fez. Mariana Florencio fez. Rayane ali no fundo. Fez. Ana Clara fez. Portugal, né? Ana Clara Portugal? Fez. Atividade. Por fim é isso. Vou embora, vou para minha casa. Se não ficar aí, vai ter outra aula aí. Vou embora. Entendeu? Muito obrigado. E até semana que vem. Um Feliz Natal, um próximo Ano Novo e até a aula que vem. Tchau, professor. Tchau, meus alunos! Como vimos nos experimentos, realmente as leis dos gases não são apenas teoria. Elas estão presentes no nosso dia a dia. Um exemplo é o funcionamento de um pneu de um carro. A pressão e a temperatura do ar dentro dele varia de acordo com o clima e o uso do veículo, o que pode afetar o desempenho do carro. Outro exemplo são as bombas de infusão de medicamentos em hospitais, que utilizam os princípios das leis dos gases para garantir a dosagem correta. Com isso, finalizamos aqui a apresentação audiovisual de um dos grupos do segundo M1. Essa apresentação, nós falamos sobre as leis dos gases, o que são gases, quais as suas principais leis e como elas estão presentes em nosso cotidiano, desde um simples pneu de carro até uma dosagem hospitalar.
Então, estamos encerrando agora a apresentação do segundo M1. Até a próxima! Tchau!